Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Fernandes, professor na disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia. Dando continuidade à nossa aula sobre os macronutrientes, falaremos agora sobre o cálcio. Bem, o cálcio ele é um nutriente muito importante e ele é encontrado de formas naturais em alguns solos. A principal forma de origem desse nutriente nos solos é através dos minerais, como é o caso da calcita, da dolomita e da apatita. A planta absorve esse íon na forma de cálcio 2+, que é a forma mais disponível que ele vai estar presente nos nossos solos. A planta, então, como forma de disponibilidade para as plantas, ele será absorvido na forma de cálcio 2+, através dos processos chamados de fluxo de massa e interceptação radicular. Então é importante que o cálcio ele é absorvido por esses dois processos de movimentação no solo, fluxo de massa, além da interceptação radicular. Qual que é o cálcio disponível para as plantas? É o cálcio que a gente considera cálcio trocável, que está na CTC, e o cálcio da solução do solo. Como que a gente então interpreta, faz uma análise laboratorial para entender os teores de cálcio? Através do processo de extração de cálcio do solo, através do cloreto de potássio e de acetato de amônio. Como dito anteriormente, nós vamos fazer essas análises nos laboratórios ou então visitar o laboratório Unisolo para vermos como que é feito essa análise por lá. Normalmente, os teores adequados para as culturas variam entre 0,4% e 4% de cálcio nas folhas. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre análises foliares, então a gente vai entender esses valores muito bem. Então, é importante que o cálcio esteja disponível nas folhas entre 0,4% e 4%. O primeiro nutriente que a gente está falando agora, que é imóvel na planta. Até então nós tínhamos falado de nitrogênio, fósforo e de potássio, e todos os três tinham alta mobilidade na planta. O cálcio ele tem função estrutural, ele ajuda na cimentação da lamela média da parede celular. Então ele é imóvel, ele é estrutural, ele não se movimenta. Se ele não se movimenta, o sintoma de deficiência vai acontecer nas partes novas, nas folhas novas. Por isso, ele afeta o desenvolvimento, além das raízes, ele causa uma clorose internerval nas folhas superiores, nas folhas novas. Afeta tecidos jovens, causando o chamado fundo preto em alguns frutos. Isso é muito comum em melancia e é muito comum também em tomate. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Então aqui eu tenho, na primeira imagem, um sintoma de deficiência de cálcio em plantas, na verdade uma planta com cálcio, do lado esquerdo, a raiz com cálcio, e um sintoma de excesso de alumínio do lado direito. Então, além disso, o cálcio, quando a gente tem no solo, ele controla a acidez para alumínio, e aí a planta consegue desenvolver bem. Se eu tenho deficiência de cálcio, o excesso de alumínio fica evidente e essa raiz não se desenvolve. Nas folhas eu tenho a segunda imagem e a primeira imagem embaixo, que são os sintomas de deficiência do cálcio. É uma clorose internerval. A gente observa que as nervuras da planta continuam verdes, mas o centro da folha, o limbo foliar, ela fica amarelada, clorótica, por falta de clorofila. E o sintoma de fundo preto. Então a gente vê ali em maçã, a gente vê também em tomate o sintoma da falta do cálcio. Não tem o cálcio, a planta não consegue produzir os frutos com qualidade, porque falta o cálcio para a cimentação da lamela média na parede celular. Adubação com cálcio. Não é comum a gente fazer adubação com cálcio. Normalmente no processo de calagem, que nós vimos na primeira parte da disciplina, a gente faz a aplicação de calcário para corrigir a acidez do solo, e esse calcário também fornece cálcio para as plantas. Então a gente normalmente não se faz aplicação de adubos para cálcio, mas em algumas culturas, mesmo com solo corrigido, o cálcio ainda é bem demandado. No caso do tomate, por exemplo, faz aplicação de foliar de cálcio, faz aplicação de outras fontes de cálcio. Ele, então, normalmente ele é um elemento secundário dos fertilizantes. No caso do superfosfato simples, a gente tem 19% de cálcio, o super triplo tem 13% de cálcio,
e os termofosfatos têm aproximadamente 20% de cálcio. Então não é comum a gente falar que vai fazer uma adubação com cálcio, mas quando se aplica um termofosfato, um sulfato, um superfosfato, o cálcio já vai junto. O gesso agrícola é uma grande fonte de cálcio, né? Então sulfato de cálcio, né? Então ele também vai aplicar cálcio. Normalmente ele é um nutriente secundário na aplicação, ele vai junto com outro nutriente. E aí a adubação varia entre 10 e 200 kg por hectare. Normalmente na aplicação do calcário, parte desse cálcio já é aplicado. Nós vamos ver na segunda parte da disciplina as interpretações, na terceira parte da disciplina, as interpretações dos teores de cálcio para os solos do cerrado. Eu já adianto para vocês que os teores de cálcio, para ser considerados adequados, eles têm que estar entre 1,5 e 7 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, quando ele tem abaixo de 1,5, o teor de cálcio é considerado baixo. Quando ele tem acima de 7 de cálcio no solo, ele é considerado alto. O intervalo que a gente trabalha é entre 1,5 e 7, na camada superficial, de 0 a 20 centímetros. Na camada subsuperficial, a partir de 20 centímetros, a gente já considera ideal ter acima de 0,5, acima de meio centimol por decímetro cúbico. Então é importante que os teores de cálcio sejam observados para que o alumínio, principalmente, não prejudique o desenvolvimento das raízes. Bem, sobre o cálcio era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos tirar as dúvidas e falar um pouquinho mais sobre isso na nossa live daqui a pouquinho. Tá bom? Assista os 2 próximos vídeos e vamos discutir na live. Um abraço.